I'm also working to end the savage conflict in Ukraine. Em seu primeiro discurso perante o Congresso americano desde que voltou à Casa Branca, Donald Trump disse estar trabalhando incansavelmente para colocar fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Uma guerra que, nas palavras dele, mata jovens russos e jovens ucranianos, nessa ordem. 2,000 people are being killed every single week. They're Russian young people, they're Ukrainian young people. They're not Americans, but I want it to stop. A declaração do presidente americano veio somente um dia depois de o próprio Trump ter interrompido o envio de ajuda aos ucranianos. Uma decisão que ligou um alerta em todo o continente europeu. Todo o envio de ajuda fica paralisado e isso representa uma parte significativa do que a Ucrânia usa em armas, em munições, mas talvez a principal perda sejam os equipamentos antimísseis. Esses sistemas americanos, eles são a melhor defesa para derrubar mísseis lançados pela Rússia contra cidades e também sobre a infraestrutura ucraniana. Essa fala de Trump também aconteceu dias depois de uma visita do presidente ucraniano à Casa Branca. Volodymyr Zelensky foi a Washington assinar um acordo sobre a exploração de terras raras em território ucraniano em troca do apoio americano. Mas o que o mundo viu foi uma discussão sem precedentes. Zelensky levantou as sobrancelhas, cruzou os braços enquanto Trump apontava o dedo para o líder ucraniano. O presidente dos Estados Unidos promoveu uma das cenas mais perturbadoras da história da diplomacia. Ele recebeu na Casa Branca o líder de um país que foi invadido militarmente e que há 3 anos tenta recuperar a integridade do seu território. Diante da imprensa, Donald Trump mostrou ao mundo um alinhamento com o país invasor, a Rússia de Vladimir Putin. O presidente ucraniano fechou a cara e saiu dos Estados Unidos sem assinar o tratado. Trump, por sua vez, disse que ele poderia voltar quando estivesse pronto para a paz. E a resposta de Zelensky não demorou a chegar. Parece que a decisão do governo americano de suspender a ajuda militar à Ucrânia e que o tom agressivo de Trump surtiu o efeito que o americano queria. O presidente ucraniano disse que está pronto para trabalhar sob a forte liderança de Trump para conseguir uma paz duradoura, que quer ir para a mesa de negociação o mais rapidamente possível. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a Ucrânia à mercê dos interesses ocultos de Trump. Quais os sinais do governo americano a favor de Vladimir Putin e as perspectivas do país invadido pela Rússia? Minha conversa é com Guga Chakra, comentarista da Globo, da Globo News e da Rádio CBN e colunista do jornal O Globo. E com o jornalista Fabrício Vitorino, doutorando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fabrício é mestre em Cultura Russa pela USP. Quinta-feira, 6 de março. Guga, eu quero começar a nossa conversa falando do discurso do Trump no Congresso americano. E ele falou brevemente sobre a Ucrânia. Disse, primeiro, lamentando a morte de jovens russos, depois a morte de jovens ucranianos na guerra. Eu queria pegar a tua impressão. O que te pareceu no discurso do Trump em relação à guerra, em relação à atuação dele, à mediação que ele está fazendo e que aparentemente está muito mais próximo da Rússia do que da Ucrânia? Ele abrandou bastante o discurso dele em relação à Ucrânia, se comparado à sexta-feira passada, em relação a menções anteriores que ele fazia em relação ao conflito, quer dizer, ele não adotou uma postura crítica em relação ao Zelensky, então ele mudou nesse sentido, mas ainda está muito claro que ele deu uma guinada tremenda na política externa americana no que diz respeito à guerra da Ucrânia. O governo Biden, como a gente sabe, apoiava integralmente a Ucrânia, deu mais de 100 bilhões de dólares de ajuda militar para a Ucrânia, organizou uma grande aliança ocidental contra a Rússia, o embargo à Rússia, sanções impostas à Rússia, sempre tratando a Rússia como um inimigo. E o Biden não pensou em nenhum momento, sempre foi contra levar adiante negociações para o fim do conflito. O Trump, desde que ele era candidato, ele deixava claro que ele negociaria o fim do conflito. Nesse sentido, até lembrando o presidente do Brasil, o presidente Lula, que ele iria mediar um acordo para um cessar-fogo. Algumas pessoas usam o termo paz, mas eu acho mais correto usar o termo cessar-fogo, para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia. O
que é positivo de uma certa forma, porque ao longo de 3 anos a guerra ficou agora um pouco congelada. A Ucrânia não tem conseguido recuperar território e muito dificilmente vai conseguir recuperar território. Então, uma negociação é um caminho viável. Mas qual que é o problema? O Trump, quando ele falou em retomar as negociações, ele primeiro fez aquele diálogo diretamente com a Rússia, que ocorreu na Arábia Saudita, entre o Marco Rubio, secretário de Estado, e Sergei Lavrov, chanceler da Rússia, que um encontro que ele não convidou a Europa, né, que é o outro parceiro americano no apoio à Ucrânia, e tampouco a Ucrânia. Quer dizer, ficou uma coisa entre Estados Unidos e Rússia. Isso por si só foi negativo. Ele disse que numa conversa por telefone com Vladimir Putin, o presidente russo, teria aceitado iniciar negociações para encerrar a guerra. Mas como o conflito começou depois que a Rússia invadiu o território da Ucrânia, o fato de nenhum ucraniano ter participado da tal conversa provocou reações indignadas na Europa. E o presidente da Ucrânia protestou com veemência. Volodymyr Zelensky se sentiu escanteado. Como país soberano, nós simplesmente não vamos aceitar qualquer acordo que não nos inclua, disse Zelensky. Ele falou que espera que os países europeus também participem das negociações, porque, afinal, a Ucrânia faz parte da Europa. E afirmou que Putin quer fazer de tudo para a conversa ficar entre Moscou e Washington. Ele chamou Zelensky de ditador, termo que ele jamais usou para o Vladimir Putin, quer dizer, indica uma posição mais favorável ao líder russo. E lembrando que a Rússia invadiu a Ucrânia. E, se não fosse o Zelensky ficar em Kiev, possivelmente a Rússia teria chegado até Kiev. Mas é especulação. Agora, mais do que isso, teve uma votação na Assembleia Geral da ONU na qual os países condenaram a Rússia por invadir a Ucrânia. Isso na semana passada. Os Estados Unidos votou contra essa resolução. Os Estados Unidos votou junto com a Nicarágua, com a Coreia do Norte, votou, e com a Rússia, naturalmente. Mas nem que os Estados Unidos se abstiveram. A Venezuela se absteve, Cuba se absteve. Os outros países, o Brasil se absteve também. Os países aliados americanos todos votaram a favor da resolução. Os Estados Unidos não, foi para o extremo oposto. Quer dizer, uma postura claramente pró-Rússia. Então é uma guinada tremenda do Trump e depois, claro, aquela humilhação gigantesca que ele submeteu o Zelensky no Salão Oval da Casa Branca. Com o dedo em riste e elevando o tom de voz, Trump disse a Volodymyr Zelensky que o ucraniano não se encontra em condições de ditar nada e está assumindo o risco de uma terceira guerra mundial. Na visão do presidente americano, a Ucrânia deve aos Estados Unidos bilhões de dólares. Ajuda militar que foi enviada ao longo dos 3 anos de guerra. Isso foi no governo de Joe Biden. Não era um empréstimo. Zelensky disse que até os Estados Unidos sentiriam os efeitos da guerra. E aí, Trump entrou na discussão e levantou a voz com Zelensky. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position. Eu queria te ouvir sobre um artigo que o Thomas Friedman escreveu para o The New York Times, dizendo que o discurso do Trump esconde algo sobre a Ucrânia. Isso porque a proposta do Trump significa, você já disse isso inúmeras vezes, a rendição da Ucrânia na prática. Que ideia é essa que ele supostamente está escondendo? Olha, não sei a ideia que ele esteja escondendo, Natuza, mas é muito claro. Por exemplo, é importante lembrar o que aconteceu com a Ucrânia desde a independência. Nos anos 90, a Ucrânia acabou herdando armamentos atômicos da antiga União Soviética para evitar a proliferação nuclear. Os Estados Unidos e a Rússia negociaram um acordo para a Ucrânia repassar o arsenal nuclear para a Rússia. Em troca, a Rússia respeitaria a soberania ucraniana. Respeitou por quase 2 décadas, mas em 2014 a Rússia anexou a Crimeia e passou a apoiar separatistas no leste da Ucrânia. Então, quer dizer, a Rússia desrespeitou a soberania ucraniana. O mundo não fez nada, o Obama era presidente dos Estados Unidos, não fez nada, teve Copa do Mundo em 2018 na Rússia, ninguém fez nada. A Ucrânia assinou um cessar-fogo com a Rússia, mediado pela Alemanha e pela França, mas a Rússia mais uma vez desrespeitou ao invadir a Ucrânia em 2022, né? Invasão total da Rússia à Ucrânia. Então, qual que é o temor do Zelensky? É negociar um novo cessar-fogo agora, mas que no futuro a Rússia volte a invadir a Ucrânia. O Zelensky diz que continua disposto a assinar um acordo sobre a exploração de minerais com Donald Trump, mas em relação ao fim da guerra, diz que ninguém
ainda deu os primeiros passos neste sentido. O presidente ucraniano disse que quer a paz, que foi por isso que viajou aos Estados Unidos e que não pode pedir aos soldados ucranianos que parem se não tiver garantias de que Putin não continuará no território ucraniano. No caso da Ucrânia, o temor aqui, faz cessar-fogo agora, passa 3, 4 anos e a Rússia invade de novo, tentando chegar até Kiev. O argumento do Trump é que o Putin respeitaria o Trump presidente. Pode até ser, não tem como saber, mas o fato é que o Trump não vai ser presidente para sempre. Então, ainda que o Trump use esse argumento, e daqui 4, 5 anos, então, é algo que deixa a Ucrânia muito insegura, porque não tem essas garantias de segurança dos Estados Unidos. Uma alternativa seria ingressar na OTAN, outra alternativa seria tratar a Ucrânia como os Estados Unidos tratam Israel. Você sempre vê, né, Natuza, que os Estados Unidos falam que Israel will always have our back. Não interessa o presidente democrata ou republicano. Isso faz com que o Irã pense 2, 3, 4 vezes antes de realizar uma ação militar contra Israel. Se a Ucrânia se os Estados Unidos falam isso para a Ucrânia, com certeza a Rússia pensaria 2, 3 vezes antes de realizar qualquer ação. E não pega mal para o eleitorado americano, o próprio eleitorado do Trump, uma aproximação com Putin, porque tem 2 sinais bastante eloquentes, né? Um sinal foi uma decisão do Pentágono anunciando que suspenderia operações cibernéticas dos Estados Unidos contra a Rússia e o que está aí no ar, pelo menos, dos Estados Unidos ou da Casa Branca, reabrindo a discussão sobre as sanções contra Moscou. E reabrir significa rediscutir, porque hoje Moscou tem diversas sanções. O que te parece? Olha, a base do MAGA, do Trump, é pró-Rússia, né? Por exemplo, você pega o Tucker Carlson, aquele grande comunicador, né, que foi da Fox News, hoje ele atua de forma independente, ele foi para Moscou várias vezes no último ano, simpático ao Putin, muita gente trumpista do MAGA gosta da Rússia e avalia que a Rússia é vítima do Partido Democrata, como o Trump, lembrando daquela investigação sobre o conluio da campanha do Trump com a Rússia no primeiro mandato do Trump, que no final a investigação do Departamento de Justiça não conseguiu provar que houvesse esse conluio, então eles acham que teve uma grande perseguição ao Trump e avaliam que o Zelensky é muito ligado ao Partido Democrata, que fez campanha para Kamala Harris. O primeiro impeachment do Trump tem ligação com o Zelensky também. Então, assim, eles veem o Zelensky como democrata, o Putin como republicano. Isso é a base do MAGA. No Partido Republicano como um todo, era diferente. Muitos republicanos, inclusive o secretário de Estado Marco Rubio, sempre apoiaram a Ucrânia, né? Aliados ucranianos tratando Putin como ditador, como agressor. Só que o Partido Republicano, basta ver o Marco Rubio, eles são covardes, né, hoje em dia. Então, eles são capachos do Trump. Então, o Marco Rubio foi cena patética no Salão Oval da Casa Branca. O J.D. Vance é o MAGA raiz, né? O J.D. Vance é pró-Rússia. Nunca negou. É pró-Rússia. Em seguida, o vice-presidente J.D. Vance tomou a palavra. For 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. A discussão seguiu, com Vance sugerindo que Zelensky viajou para a Pensilvânia para fazer campanha para Kamala Harris na eleição do ano passado e exigiu que o ucraniano agradecesse pela ajuda americana. O Marco Rubio já é da turma dos capachos. Então, assim, que é covarde, que ele é pró-Ucrânia, ele é anti-Putin, mas ele é covarde em relação ao Trump. Então, ele pega e passa a adotar o discurso do Trump por pura covardia. Então, é mais ou menos isso em relação ao eleitorado do Trump, eleitorado republicano. Então, talvez não tenha um impacto imaginado. Guga, para terminar, eu queria explorar uma ideia que já foi tratada aqui no assunto, num episódio recente com Oliver Stunkel, e que também foi objeto de um editorial do jornal do Wall Street Journal, que, segundo essa ideia, os Estados Unidos estão reposicionando o mundo e transformando esse mundo numa esfera de influência de 3 potências, a americana, a chinesa, óbvio, e também a Rússia. Que nova divisão do mundo é essa? O que dá para dizer sobre isso? É uma visão realista. Eu diria que é mais entre Estados Unidos e China, nesse momento, especialmente em termos econômicos. A divisão, a Rússia, claro,
só ali em regiões, na área mais próxima, Ucrânia, Geórgia, talvez Moldávia e Armênia, mas enfim, não muito mais do que isso, Cazaquistão, mas não muito além disso, seria mais China e Estados Unidos, que são as duas grandes economias no mundo, e se você observar, o Trump até buscaria trazer a Rússia para o lado dos Estados Unidos, que não vai acontecer, a Rússia vai ficar mais próxima da China, tentando uma equidistância. Mas nesse novo mundo, que é interessante, Natuzzi, é que alguns países podem se beneficiar. 2 deles já se beneficiam bastante. É a Índia, mas o que mais, e isso mesmo levando em consideração que sejam 3, Rússia, Estados Unidos e China, mas o grande vitorioso desse novo mundo não é a Rússia, não são os Estados Unidos, não é a China, é a Arábia Saudita, são os Emirados Árabes. Você vê como tudo fica ao redor desses países, como todo mundo, especialmente a Arábia Saudita, quer a aproximação. A Arábia Saudita do ditador, esquartejador, né, o Mohammed bin Salman. Mas você vê o encontro dos Estados Unidos e Rússia, onde ocorre? Na Arábia Saudita. A Ucrânia, o Zelensky vai para a Arábia Saudita agora. Você vê que todo mundo fica buscando ter boa relação com a Arábia Saudita. A China mediou o acordo entre a Arábia Saudita e Irã. Estados Unidos, qual que é a grande prioridade do Trump que ele quer deixar como legado e que era do Biden? O acordo entre a Arábia Saudita e Israel, resolução da questão de Gaza, Arábia Saudita, tudo a Arábia Saudita. E você vê até como eles conseguem, até que soft power, né? Essa ditadura anti-mulher vai ter até a Copa do Mundo. De 2034 vai ser lá, você tem torneios de golfe, de tênis, de todos os esportes, então você já vê que eles são beneficiados. Os Emirados Árabes é um país menor, mas também claramente beneficiado, o Catar, você vê que esses países do Golfo ganhando muito com esse novo desenho geopolítico. Quem que pode perder bastante? A gente já vê a Ucrânia, claramente, vai ser das maiores perdedoras, o México, quer dizer, os países que estão logo ali ao lado dessas regiões, né, do espectro ali que o Sturm, cita, da zona de influência chinesa, zona de influência russa, zona de influência americana, esses seriam os perdedores. Agora, é interessante que o ideal para o Brasil era tentar, e o Brasil tem condições de se aproveitar de todos os lados, como a Arábia Saudita e, numa menor escala, a Índia consegue. Guga Chakra, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Fica tudo mais claro quando você vem aqui no assunto. Obrigado, Natuzzi. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Fabrício Vitorino. Fabrício, em primeiro lugar, eu acabei de gravar com o Guga e ele te dedurou. Diz que você fala russo e fala ucraniano. Confere? O russo tá afiado, o ucraniano não é, eu confundo bastante, Natuzzi. Eu hoje, se tivesse que conversar com alguém ucraniano, eu ia me confundir muito com o russo, que gera uma gafe, né? Sim. Eu tô indo até para um evento aqui em Austin e eu vou falar com muitos ucranianos lá. E eu sempre tento ganhar simpatia, mas depois eu vou aprender porque são muito parecidas. Então, ler e escrever vai de boa, mas falar eu apanho demais. Bom, mas significa que você acompanha em primeira mão todo o noticiário dos dois países, né? Sim, sem dúvida. Então nos ajude, Fabrício, por favor, a entender um pouco da dinâmica que se estabeleceu recentemente. Vou retomar aquela reunião constrangedora na Casa Branca, em que o Zelensky foi humilhado pelo Trump. O Trump anunciou agora, recentemente, que o Zelensky o procurou, dizendo que quer apoio dos Estados Unidos e que topa se sentar à mesa para chegar a um acordo de paz com a Rússia. Isso é um indício de que a gente pode estar próximo de um cessar-fogo? O Guga, por exemplo, dizia agora que, se forem nos termos que deseja o Vladimir Putin, significa a rendição total do Zelensky. Sim, ele tem como trucar o Putin ou a única alternativa é essa rendição mesmo para ele? Aquela reunião, na famosa reunião no Salão Oval da Casa Branca, configurou não uma arapuca, mas uma situação muito complexa para Zelensky e para a Ucrânia. Porque Trump passou para Zelensky, passou a Zelensky a responsabilidade de tentar resolver o conflito. Mas a situação atual o conflito só vai acabar quando a Rússia decidir que esse conflito acaba, porque a Rússia é que é o agressor, a Rússia é que tem empreendido campanhas
contra a Ucrânia, atacando alvos civis, atacando a infraestrutura, e anexou 4 territórios agora em 22 e mais um em 14. Então a guerra só acaba quando a Rússia quiser. O que Trump fez foi sentar com Zelensky depois de sentar com a Rússia e basicamente colocá-lo contra a parede. Zelensky, os termos são esses, você assina aqui esse acordo de cessão de terras raras, e aí eu volto para Putin e ele vai ratificar, né, o nosso acordo aqui, vai entender como, quando e de que forma vai colocar de pé esse cessar-fogo. A questão é, Zelensky não tem, como disse Trump, não tem cartas. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Diante disso, Trump cessou a ajuda militar à Ucrânia e Zelensky fez um movimento muito hábil, que é divulgar aquela carta dizendo: eu quero a paz, eu quero negociar, os meus termos são esses. E há uma cláusula muito importante, Natuza, que é Zelensky pedindo uma trégua de ar e mar. O que significa essa trégua de ar e mar? Zelensky sabe que o ponto pétreo da ajuda americana são as baterias antiaéreas, e o grande causador de danos à Ucrânia hoje são os ataques aéreos à Rússia. Com essa trégua, Zelensky cessa, né, os maiores danos que são causados para a Rússia e reduz a dependência da ajuda americana. Então, Zelensky foi transparente, os meus termos são esses. Trump, quais são os seus termos? E mais importante, Putin, quais são os seus termos? Putin não vai abrir mão dos 4 territórios que conquistou, que anexou, também não vai abrir mão da Crimeia. Então, na prática, um cessar-fogo hoje, nos termos de Zelensky, significaria vamos parar as agressões que mais causam danos à Ucrânia. Mas a guerra vai continuar no que a gente chama de Sitzkrieg, né? Numa guerra onde nenhum lado avança. Então a rendição, Natuza, de fato, seria uma aceitação total e completa por parte de Zelensky dos termos propostos por Trump, que na verdade são os termos de Putin, né? Sem dúvida nenhuma. Você fala dos 4 territórios que foram invadidos. Pode relembrar para a gente durante essa campanha, durante essa guerra? Em 14 foi anexada a Crimeia, como a gente bem sabe. Em 22 foram anexados Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. 2 no Donbass e 2 mais a sul, né, em direção ali à Crimeia. Há uma grande incursão agora, nesse momento, em Dnipropetrovsk, que já é um outro território, já é um avanço significativo das tropas russas, porém a Ucrânia conquistou, como a gente viu naquela surpreendente ação no ano passado, conquistou um pedaço de Kursk. O comando militar ucraniano diz que montou um gabinete de comando militar na parte ocupada da região russa de Kursk. Numa reunião com o presidente Volodymyr Zelensky, informou que controla 82 pequenas cidades numa área de 1.150 quilômetros quadrados. O ataque surpresa ucraniano na região de Kursk começou em 6 de agosto. É o maior ataque estrangeiro em território russo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí eu trago aqui pro ouvinte que Kursk não fica longe de Moscou. É exatamente no caminho entre Kiev e Moscou. Então é um território importante, né, de onde a Rússia empreende muitos ataques, né, com artilharia. Então a situação hoje temos esses 4 territórios, Natuza, que estão na Constituição Russa, como parte inalienável do território da Federação Russa, assim como a Crimeia, né? E esses 4 territórios, assim como a Crimeia, estão também na Constituição ucraniana. Então não é tão simples quanto Putin resolver entregar esses territórios. Ele precisaria da aprovação da Duma, precisaria de aprovações para ratificar, para alterar a Constituição. Assim como Zelensky também, né? Para entregar, para ceder os territórios, ele precisaria do apoio do Congresso. E isso hoje é algo inconcebível de ambos os lados. Aí a gente entra na minha próxima pergunta. Como é que os ucranianos estão vendo Zelensky e o atual estágio da guerra, e como os russos estão vendo a atuação de Putin? São realidades diferentes. Na Ucrânia, as pessoas têm acesso à mídia livre, têm acesso à informação que circula no Ocidente, aquela que a gente consome aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Então, é um país livre, é um país democrático, é um país que elege presidentes com alternância. Então, Zelensky venceu o presidente anterior, Poroshenko, que venceu o anterior. Então, é um país livre, a Rússia não.
A opinião pública é controlada há mais de 20 anos por Putin. Toda a informação que é consumida dentro da Rússia, ela é muito profundamente controlada. Então, são realidades diferentes. Vamos aqui para o que a Ucrânia vê. Uma coisa é o governo de Zelensky durante a guerra, que conta com total apoio. Inclusive, depois da fatídica reunião com Trump, o ex-presidente Petro Poroshenko, que foi derrotado por Zelensky na eleição de 2019, disse: eu não tenho críticas a Zelensky, eu não vou criticá-lo, eu só posso apoiá-lo. Então, o ex-presidente, que foi derrotado nas urnas por Zelensky, apoia a sua gestão do conflito. Isso é um ponto. O resto do governo de Zelensky é criticável. A opinião pública se divide, tem questões com a economia, questões com a corrupção, questões com a sociedade. Isso é criticável. Na Ucrânia é permitido criticar, é permitido existir uma oposição ao governo, coisa que não é permitida na Rússia. Então, a mídia internacional, os jornalistas internacionais estão na Ucrânia, não estão na Rússia. Então, é claro que, diante desse contexto, Putin tem lá 92%, 91% de aprovação por parte do público, porque não há oposição, não há espaço para a contradição. Enquanto Zelensky goza de 50%, 55% de aprovação, muitas críticas no campo da economia e no campo da corrupção. Mas os ucranianos estão unidos em torno de Zelensky. Ele é o líder que conduziu, que recebeu essa missão de conduzir a Ucrânia durante a invasão. A Ucrânia foi invadida, né? É um país em guerra. Acho que vale a pena aproveitar a tua presença aqui para nos explicar um pouco como tudo isso faz parte da antiga ideia de uma grande Rússia. O que Putin quer exatamente da Ucrânia? Durante muito tempo falou-se nessa ideia da grande Rússia, né, que é uma ideia, uma filosofia que remonta ali da Rússia imperial, que depois evoluiu para a União Soviética, e a União Soviética era uma entidade composta de 15 repúblicas, uma delas era a Federação Russa, era a República Socialista Soviética da Rússia. Então, essa ideia de grande Rússia, que é um pouco do Império Russo com a União Soviética, ela evoluiu, Natuza, para uma outra ideologia, que é aquela que o filósofo de Putin, o Dugin, muito ventila, que é algo chamado de eurasianismo, que é muito pouco falado, muito pouco conhecido aqui no Ocidente, que dá a essa ideia da grande Rússia, dá a essa ideia ares mais míticos, né? Onde a Rússia é uma civilização diferenciada, que tem uma missão de guiar uma nova ordem, né? De guiar as repúblicas, né? Os povos asiáticos, centro-asiáticos, os povos da Europa do Leste, num mundo multipolar. E essa grande ideia da Eurásia, do eurasianismo, põe a Rússia não numa situação de asiática ou de europeia ou de satélite, nessa ordem unipolar que vigorava até poucos meses atrás, podemos dizer assim, né, onde os Estados Unidos eram a potência hegemônica. Hoje, essa ideia do eurasianismo coloca os Estados Unidos de um lado, na ordem liberal, na ordem ocidental, a Rússia, de outro lado, na ordem eurasiana. Há espaço para a China, no eixo Moscou-Pequim, há espaço para o Irã, no eixo Moscou-Teherã. Então, há várias potências, há vários líderes, vários povos que nessa teoria duguinista se colocam, se projetam, teriam voz, teriam espaço numa ordem multipolar. Então, faz sentido, dentro dessa visão eurasiana, que a Rússia assuma essa liderança, esse protagonismo e expanda sua área de domínio. Então, daí sim é um ponto de confluência entre as teorias da grande Rússia e do eurasianismo. A Rússia como uma potência conquistadora, ou até mesmo libertadora, se a gente quiser trazer para a forma como Putin enxerga. Está libertando a Ucrânia, né? E aí, uma pequena sutileza, né? Na época da Rússia imperial, a Rússia era vista como o grande povo. E a Ucrânia era chamada de Malaya Russi. Era a pequena Rússia. Então, na cabeça dos russos, a mentalidade russa, não existe um povo ucraniano, e não é de ontem, Natuza, não é de 2014, não é de 2008. É uma coisa secular, né, que vai de encontro à existência do povo e da cultura ucranianos que a Rússia insiste em sobrepujar, assim como faz com Belarus, por exemplo. Nunca se falou tão pouco o bielorrusso. Nunca a identidade de Belarus foi tão sobrepujada e aniquilada. Então é algo que acontece naquela região e é algo muito forte promovido pela Rússia. Fabrício, incrível ter você aqui, foi muito bom te ouvir, um prazer enorme e eu fico feliz que você tenha topado conversar com a gente.
Ah, sempre prazer, Antônio. Precisando, chame. Tô às ordens. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.